Professora Ana Júlia, muito obrigada pela sua Obrigada, presença. Que honra Cibele. recebê-la. Te agradeço em nome de toda a equipe. Que linda, né? Obrigada, a honra é toda minha. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, online, né, bem pertinho de vocês também, com tanta gente, porque é uma oportunidade, né, apesar de não ser presencial, mas de atingir muito mais pessoas. Com Então, certeza. quero agradecer a Rental Med, todos os parceiros, a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Cibele. Obrigada. Olha, o seu assunto com certeza vai levantar a orelha de muita gente do outro lado da câmera, porque flacidez é um assunto que mexe com a mulher, mexe com a mulherada. O que você pode dar de prévia que você vai contar pra gente? O que eu posso dar de prévia é que flacidez não é fácil de tratar. Foi meu maior desafio no início da minha carreira. Por isso que eu mergulhei, fui a fundo para poder entender flacidez. E que hoje a gente precisa ter uma visão integrativa para a gente conseguir dar bastante resultado. Isso vai fazer a diferença. Ó, vamos começar? Vamos, claro. O palco é seu, fica à vontade. Obrigada. Gente, boa noite. Eu estou muito feliz, então, de poder falar para vocês aqui um tema que eu tanto gosto, né? Então, flacidez é a minha paixão. Eu já ministro curso de flacidez aí há 5 anos que a gente está no mercado, dando curso de flacidez. O nosso curso continua ainda super em alta. E eu acredito que tenha um diferencial. Não é apenas mais um curso, né? Não é apenas mais uma explicação de flacidez, mas tem ali uma profissional na prática clínica que atende, que atua na área todos os dias para poder trazer para vocês bastante cientificidade aliada a muita prática clínica. Então, eu quero agradecer, bem-vindos aqui à minha palestra. Bom, então a gente tem que começar aqui entendendo o que é flacidez, né? A flacidez em si, quando a gente fala dela, a gente acaba linkando muito com pele. Flacidez é a flacidez de pele. Mas quando eu falo essa palavra, flacidez, é tudo que envolve a falta de sustentação, de tonicidade desse tecido. Então, quando a gente busca sobre flacidez na estética ou até na literatura, a gente encontra aí diversas explicações do que leva a uma flacidez, só que nenhuma delas é verdade absoluta. Então, a flacidez ela é muito estudada e ainda é um ponto de interrogação em termos de resultados estéticos, né? Então, por que gera flacidez e como que eu vou conseguir dar resultado? Então, aqui a gente tem, por exemplo, nessas figuras, uma flacidez de pele mesmo do abdômen. Quem é minha aluna sabe que a gente não exclui a presença de gordura flácida também nessa barriga, então tem que ter essa atenção voltada para a gordura também. E como que a gente faz isso? A gente faz uma prega, coloca o adipômetro, e aí acima de 1 centímetro a gente já caracteriza também flacidez de gordura. A gente tem também o rejuvenescimento facial, então as técnicas que a gente usa para flacidez, a gente adapta também para o facial. E a gente tem um caso aqui embaixo daquela flacidez de gordura também. Então, muitas pacientes que chegam na nossa clínica, elas vêm, eu estou flácida, eu quero tratar a flacidez. Já fiz radiofrequência, já fiz microagulhamento e não melhorou, porque não estava trabalhando a camada correta. Então, quando eu trato flacidez, eu tenho que entender o que é a flacidez em si. Até para eu entender que ela pode ser flacidez de pele superficial, pode ser uma flacidez de gordura, pode ser uma flacidez muscular. E aí, quando eu entendo isso, eu consigo trabalhar todas as camadas, não só uma camada, como a gente costuma fazer há tanto tempo. Então, quando a gente fala de flacidez, eu tenho que lembrar do tal do produtor do colágeno, que é o fibroblasto. Então, todo mundo da área da estética, quando fala de flacidez, sabe que nos tratamentos a gente precisa ativar o fibroblasto, a gente precisa tratar ele. Se ele estiver desgastado, se ele estiver já muito oxidado, ele não vai conseguir produzir as nossas fibras elásticas. Então, olha só que foto bonita, que parece a bandeira do Brasil, mas não é. É um fibroblasto. E o fibroblasto, ele tem a capacidade de produzir, então, fibras. Então, a gente tem as fibras de colágeno e a gente tem as fibras elásticas. Um pouquinho para trás. Pronto. Obrigada. É ao vivo, né? A gente vai se adequando. Então, o fibroblasto, pessoal, ele tem a capacidade de produzir as nossas fibras elásticas. E aí,
todas as vezes que eu falo de colágeno, que é muito comum, né? Tô flácida, preciso tomar colágeno. Tô envelhecendo, preciso de colágeno. Só que não é o colágeno em si que a gente tem que tratar. Eu preciso entender como um todo. Vou dar uma ideia para vocês, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que eu vou fazer um bolo. E aí eu tenho vários ingredientes para fazer esse bolo. Mas eu fico focando apenas que para fazer um bolo eu preciso de farinha. Eu preciso de farinha porque eu preciso produzir um bolo. E um bolo não é feito só de farinha. Eu posso usar outras coisas também. Então talvez esteja faltando o ovo, talvez esteja faltando um fermento, talvez esteja faltando água, leite. É a mesma coisa com a nossa pele. Se a gente ficar batendo só na tecla de colágeno, 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 a gente não vai conseguir ver grandes respostas na nossa pele. Até porque quando a gente toma o colágeno, raramente ele chega na nossa pele. Então ele vai atuar muito no nosso intestino, ele vai atuar em outros tecidos do corpo, mas é muito raro esse colágeno chegar para a pele. Então, o fibroblasto, ele é o grande produtor desse colágeno. Só que ele é o grande produtor também de algo que é mais importante do que o colágeno, que a gente não costuma falar, que é a nossa elastina. Então, o fibroblasto, todo mundo, quando a gente fala de flacidez, a gente acaba falando dessa produção de colágeno e de elastina. Só que ele tem uma função extremamente importante, que é formar a nossa substância fundamental amorfa. Então, quando eu falo de fibroblasto, eu falo de produção de proteoglicanas, de glicosaminoglicanas, ou seja, eu estou falando do transporte nutricional do meu corpo. Porque quando a gente ingere os nutrientes, para eles caminharem pelo nosso corpo, eles têm que ser transportados. E o meu fibroblasto, isso, coloca aqui em mim, obrigada. O fibroblasto, ele é muito importante na produção dessa substância. Ou seja, se ela estiver saudável, se ela estiver em boa qualidade, todos os nutrientes que eu ingiro, eles vão conseguir ser transportados. Se essa substância não tiver de boa qualidade, não adianta, eu não vou transportar aquele monte de nutriente que eu ingiro. Então, o fibroblasto, ele não tem só essa função, produzir um colágeno, produzir uma elastina, mas ele produz também toda a nossa substância fundamental amorfa, que é responsável por fazer esse transporte nutricional. Ou seja, quando eu penso assim, eu penso em tratar o meu fibroblasto em todos os tratamentos estéticos. Não só a flacidez, como é o nosso tema aqui de hoje. Não só a estria, não só ao rejuvenescimento, mas também aos meus tratamentos de gordura e de celulite, que é muito importante eu conhecer para eu poder dar mais resultado. E a gente vai falar no próximo slide um tecido muito importante que cuida disso, tá? O meu fibroblasto, então, ele é muito importante para regenerar todos os meus tecidos. Então, quando eu tomo um colágeno, por exemplo, ele vai atuar na minha cicatrização, por exemplo, porque ele é importante para regenerar tecido. Então, todas as vezes que eu for fazer um tratamento estético, eu não posso esquecer do fibroblasto. Gordura, celulite, flacidez, rejuvenescimento, estria. E aí, quando eu falo dele, eu preciso linkar com alguns nutrientes importantes na formação dele. Então, muitas vezes, é muito mais importante eu pensar em ter nutrientes no meu corpo do que ficar tomando colágeno. É como eu falei, colágeno é como se fosse a farinha do bolo. Mas e os outros ingredientes? Não tem bolo se eu não tenho todos esses ingredientes. A gordinha fala de bolo, né? Não pensei em nada mais saudável para falar. Agora veio aqui na minha cabeça, tem que ser o exemplo. Ou é o bolo, ou é o brigadeiro, que eu acabo dando exemplo. Mas enfim, então, gente, o fibroblasto, ele precisa desses ingredientes. Então, ele precisa do quê? Nutrientes que são importantes para o fibroblasto poder trabalhar. O ferro é extremamente importante, só que para eu trabalhar não basta eu ter ferro. Eu preciso ter um ferro ativo, eu preciso ter ele dentro da célula, então eu preciso também de ferritina. Outro nutriente importante é a vitamina C, que a gente tanto fala dela, essa vitamina hidrossolúvel, solúvel e metabolizada no meio que tenha bastante hidratação. Então, olha só a importância que a gente tem aqui. Para eu ter bastante fibroblasto,
produzindo altas quantidades de colágeno e de elastina, eu preciso de muito nutriente. Então, eu preciso de ferro, mas eu preciso também de ferritina. E aí, nesse caso, quem ajuda nessa absorção é a vitamina C, que eu preciso ter em grande quantidade também. Não adianta eu ter muito ferro, muita ferritina, muita vitamina C, se eu não tiver muito oxigênio. Então, eu preciso oxigenar para que essas células trabalhem. A gente vai falar também um pouquinho disso, de quem transporta o oxigênio. E aí a gente começa a pensar, então, numa estética integrativa. Não tem como eu esperar de um equipamento uma ação na minha pele, se eu não sei como que está o organismo desse paciente. Por isso eu bato tanto na tecla nas minhas redes sociais, da gente poder fazer uma boa avaliação de exames laboratoriais na nossa avaliação. Então, a gente faz uma consulta completa, avalia aquele paciente, se tiver oportunidade, até um hemograma simples, que qualquer SUS fornece, a gente consegue ali, então, ter já uma avaliação diferenciada e entender, será que vale a pena eu usar um LED? Será que vale a pena eu usar uma radiofrequência ou alguma outra eletroterapia? Então, é uma visão mais integrativa. Então, esses nutrientes, eles participam para o fibroblasto poder trabalhar. O ácido hialurônico é um nutriente extremamente rico e importante na produção da elastina. Aquela que todo mundo deixa de lado, acaba falando só do colágeno, né? O colágeno, gente, a gente tem muito até o final da nossa vida. Claro que ele vai diminuindo, mas ele tem na nossa pele cerca de 80% a 90%. O que a gente tem pouco é o que dá elasticidade, que é a nossa elastina. E ela é movida a muito ácido hialurônico. Então, muitas vezes, quando a gente fala em rejuvenescer, em flacidez, eu tenho que pensar também nesse ácido hialurônico. E aí, quais são os agressores do meu fibroblasto? O primeiro agressor deles, não precisa falar nada, é a falta de alimento, né? Então, o fibroblasto precisa se alimentar. Então, ele precisa de nutrientes. Então, um grande agressor é uma alimentação pobre em nutrientes. Então, todas as vezes, gente, presta atenção, todas as vezes que vocês comerem açúcar, vocês não estão absorvendo a vitamina C que tem junto. Então, não adianta nada adoçar o suco de limão, por exemplo, com açúcar, porque ali não tem mais vitamina C. O açúcar, ele é um vilão, porque ele não deixa a gente absorver nutrientes. Então, nesse caso aqui, eu já estou barrando a minha formação de colágeno. Então, por isso que o açúcar, ele é um vilão nessa formação. Outro agressor que a gente tem, por exemplo, é o cigarro. As pessoas que fumam, vocês têm ideia? Olha só esse dado que eu vou falar para vocês agora, para quem fuma e para quem passar também para as pacientes. Cada um cigarro que você fuma, você está queimando 1 grama de vitamina C. Então, quando você coloca lá a sua 1 grama de vitamina C, efervescente ou de outra forma também de administrar, você tem que saber que se você fumar um cigarro, você está perdendo essa vitamina C. Então, imagina quem não repõe esse nutriente também. Como que faz para formar o tal do colágeno faltando nutriente? Fica complicado, né? Então, a gente tem vários agressores. A gente tem a bebida alcoólica, por exemplo. Eu não posso pensar só em vitamina C. Eu tenho que pensar em tudo que tira essa carga nutricional. E a água também, né? Porque a água hidrata esse fibroblasto, hidrata essas células. Então, eu tenho o alimento, que são os nutrientes. Eu tenho a respiração dessas células. Então, eu tenho o oxigênio. E eu preciso de bastante água. Então, o fibroblasto, ele é sensível. E o que acontece é que com os anos, ele vai cansando de trabalhar, ele não vai recebendo nutriente suficiente, se a gente não der, e aí ele vai calcificar. Ele não vai sair dali, ele continua ali. Porém, ele calcifica, ele cansa, ele não produz mais, nem colágeno e nem elastina. Então, nesse momento, a gente tem um tecido prejudicado. E não podemos esquecer da importância dele na produção da nossa substância fundamental amorfa. Então, essa substância que a gente tem, esse gel, ele é um grande transportador nutricional. E ele fica aqui, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui é a fáscia. Vocês já ouviram falar de fáscia, né? Então, olha a importância da fáscia. Ela sustenta
todos os tecidos do nosso corpo. E ela é muito importante, porque quando a gente fala de fáscia, a gente fala sobre elementos elásticos do corpo, sobre sustentação. Então, vocês já ouviram eu falando da fáscia bastante em relação à celulite. Eu não tenho como ignorar, tratar a celulite sem ter conhecimento com essa fáscia. E na flacidez ela atua também. É o maior órgão sensorial do nosso corpo, então. Então ela é muito importante. E aí ela forma um meio todo rico, tá vendo? Parece teia de aranha, tá? Nessa figura aqui. Abre pra gente grande. Então, tá vendo aqui essa figura? Ó? Isso daí é a minha fáscia. E ela é formada por colágeno, ela é formada por muita elastina para dar elasticidade para esse tecido, mas ela também tem bastante água e ela também tem bastante proteoglicanos. Então, pode voltar aqui para mim mais um pouquinho. Então, o que acontece? A fáscia, ela dá sustentação em todos os tecidos. Eu tenho muito colágeno, muito elastina, eu tenho bastante líquido passando ali. O que acontece quando eu bebo pouca água? Eu não consigo ter uma boa sustentação dessa minha pele. Porque lá, no meio dessa minha fáscia, passa essa substância fundamental amorfa. E ela transporta nutrientes. Então, imagina que ela está transportando vitaminas e minerais numa certa velocidade. De repente, esse líquido ele começa a ficar viscoso. Porque eu não bebo água suficiente. E aí, o que eu começo a fazer? Transportar tudo mais devagar. E aí o que acontece são pessoas que às vezes tomam um monte de suplemento e não conseguem ver resultado. Nossa, mas eu já tomo vitaminas há não sei quanto tempo. Você nem consegue absorver. Tá tudo tão difícil aí dentro. Então é muito importante a ingestão de água também. E é muito importante eu saber dessa fáscia, porque quando a gente fizer o LED, a gente vai ativar muito essa fáscia para trabalhar. E na flacidez, ela está cansada, ela está frouxa, ela perdeu a sustentação do tecido. E aí, todas as vezes que a gente melhora esses proteoglicanos, essa substância fundamental, essa movimentação nutricional, a gente consegue melhorar também a ação do fibroblasto na produção do colágeno e da elastina, que vai dar essa sustentação. Então, todas as vezes que eu faço isso, eu tenho bons resultados em flacidez. Olha como ela é extremamente fininha aqui, ó, gente. Fininha, porém muito poderosa. Então, essa é a nossa fáscia, que a gente não tem como ignorar nos nossos tratamentos de flacidez e de rejuvenescimento. Abre grande aqui para o pessoal printar essa tela. O que acontece? Por que a gente envelhece, então? Funciona assim, gente. Vocês já printaram? Então, volta aqui para mim. Depois, vocês podem abrir e vai printar de novo, tá? Então, funciona assim. O profissional da estética sabe. Chega alguém na hora da avaliação, é fato, a gente acaba meio que tentando adivinhar qual que é a idade daquela pessoa. Muitas vezes a gente olha na ficha, tem lá, 25 anos. E aí a gente olhou, imaginou que devia ter uns 30, 35, já aconteceu isso, né? Então, a gente não envelhece normalmente, a gente envelhece de acordo com a saúde das nossas células. Então, funciona assim. Tudo aquilo que eu como, tudo aquilo que eu ingiro, o meu organismo no processo de digestão, que eu sou apaixonada por digestão, inclusive, faço pós-graduação em gastroenterologia e nutrigenômica, que está sendo uma paixão para mim. Então, estou mergulhando a fundo mesmo em todo o aparelho digestivo, desde a boca, do estômago, do intestino, do fígado, tudo. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu ingiro um nutriente, algum alimento, ele vai ser quebrado em moléculas e a gente espera, né? A gente espera que tenha uma boa digestão. Vamos começar falando lá do meu estômago para a gente entender esse processo de envelhecimento. Quando eu como um alimento rico em proteína, lá no meu estômago, esse alimento começa o processo de digestão. Então, ele vai ser transformado em aminoácidos. Assim, a gente espera que aconteça se o meu estômago estiver com saúde, né? Se eu costumo ter refluxo constantemente, se eu tenho gastrite, mesmo que de vez em quando, significa que eu não estou digerindo essas proteínas 100%.
Mas vamos supor que eu esteja 100% digerindo minhas proteínas, transformando elas em aminoácidos para então elas serem absorvidas lá no meu intestino. Então, os nutrientes, eles vão sendo quebrados, eles vão sendo absorvidos, e aí vamos supor que o meu aparelho digestivo todinho esteja excelente. Boca, estômago, intestino, eu absorvi então esse alimento. Essas moléculas orgânicas, elas vão ser armazenadas em forma de ATP. Então, elas são armazenadas em forma de energia. E essa energia é o combustível da minha célula para ela trabalhar. Então, pensa, nós, da área da estética, a gente precisa de muita energia, né? Porque senão como que a gente dá conta de trabalhar 12 horas por dia, estar ativo, atender o nosso último paciente do mesmo jeito que a gente atendeu o primeiro? A gente precisa de muita energia. Acontece que essa energia ela vai sendo usada. Esse estoque dessas moléculas orgânicas, que virou ATP, que virou energia, começa a ser usado. Agora imagina quando essas células precisam dessa energia e não tem. O que vai acontecer? Minha célula vai começar a envelhecer, minha célula vai começar a ficar danificada. E aquele trabalho bom, 100% que a célula faz, ela não está conseguindo fazer. Então, olha a importância da gente se alimentar bem, da gente fornecer para o nosso organismo nutrientes. E aí, o que vai acontecer? Se a célula passa a não ter esses nutrientes, eu começo a afetar a qualidade da minha pele, porque as células da minha pele também não estão recebendo esses nutrientes, então é claro que eu não vou conseguir responder. Então, o envelhecimento do nosso corpo, ele ocorre quando a gente começa a perder função da tal da mitocôndria, que vai abastecer todas as nossas células com energia. Então, é a mitocôndria que vai gerar esse processo todo energético. Só que a mitocôndria também precisa de nutriente. Então, olha a importância de eu ter essa visão integrativa para poder dar resultado na estética. Uma vez que faltam esses nutrientes, então não tem jeito, eu começo a envelhecer. E aí as minhas células, elas vão ficando cansadas. E o que acontece? Eu começo a ter agressão celular. Então, coloca aqui agora próximo a foto dessas duas mitocôndrias. Olha só. Do nosso lado esquerdo, a gente tem uma mitocôndria jovem. Isso não significa que a pessoa que carrega essa mitocôndria é jovem, tá? Porque existem pessoas aí de 60 anos, 70 anos, com mitocôndria jovem e saudável. E existem pessoas novas, 16, 20 anos de idade, com essa mitocôndria aqui do lado direito, uma mitocôndria mais envelhecida. Então, essa mitocôndria mais jovem é uma mitocôndria que produz pouco radical livre, então eu tenho pouco dano celular e eu tenho muito ATP. Eu tenho muita energia sendo gerada. Essa mitocôndria aqui, velha, ela está produzindo um monte de radical livre, então a gente tem aqui bastante dano celular e ela está produzindo pouca energia, pouco ATP. É uma mitocôndria que está cansada de receber tanto sintético, tanto remédio. É remédio para cólica, é remédio para dor de cabeça, é remédio para isso, é remédio para aquilo, e é doença que tem que tomar um monte de remédio, um vai levando ao outro, e a mitocôndria ela cansa, e ela fica 50% mais fraca e mais lesionada quando a gente tem o hábito de ingerir medicamentos, por exemplo. Açúcar também não gosta da minha mitocôndria. Então, olha só a importância da gente ter uma alimentação saudável, porque é ela que vai gerar energia, pode voltar aqui para mim, é ela que vai gerar energia, então, para a minha célula poder trabalhar. Então, quando eu falo a palavra biogênese mitocondrial, que vocês têm escutado eu falando bastante, a biogênese, ela nada mais é do que todas as vezes que uma célula, que um ser vivo, dá a origem de um outro ser vivo. Então, todas as vezes que eu uso algum cosmético ou alguma eletroterapia, onde eu otimize a ação celular e ela possa produzir novas células, eu chamo de biogênese. Então, biogênese mitocondrial é quando eu otimizo a ação da minha mitocôndria, eu faço células trabalharem para produzir novas mitocôndrias. Gente, olha só que interessante. Para aliar com a estética, a gente pode colocar o exercício físico.
1 mês de exercício físico diário, tá? A gente tem comprovação de pelo menos 4 vezes na semana, consegue aumentar 50% da nossa mitocôndria. Então, olha a importância que a gente tem aqui da função dela. Claro que eu trouxe para vocês hoje algo que a gente consegue fazer com o LED, porque o LED faz biogênese mitocondrial, mas a gente tem que aliar também a outras coisas, porque daí vem de todos os lados coisas boas para essas células, não tem como a gente não dar resultado. Essa foto que eu peguei aqui, pode abrir para o pessoal de casa mais de perto. Olha só, presta atenção, isso aqui é uma miofibrila, tá? Então, eu tenho a fibra muscular, dentro dela eu tenho várias miofibrilas, e aí, essa imagem aqui em amarelinho, meio bege, tem um pouco de verde também, isso daí é um axônio, e ali a gente tem, tá vendo? Parece uma raiz encostada na miofibrila, então ali é exatamente a junção neuromuscular, é exatamente o encontro do meu axônio com a minha miofibrila. Nesse encontro, pode voltar agora aqui para mim? Nesse encontro, a gente faz a descarga para a minha musculatura. Então, o meu axônio, a minha junção neuromuscular, ela vai gerar um impulso elétrico e a gente vai ter uma contração muscular. Para isso, para esse impulso acontecer, eu preciso ter nutrientes também. Então, muitas vezes, na clínica, a gente fica usando choquinho. Eu uso correntes, eu uso corrente russa, corrente alce. A gente sabe que tem várias nomenclaturas aí para a mesma corrente, australiana, high force, enfim. Eu uso corrente, eu quero ativar essa região, eu posso fazer isso com microcorrentes também. Só que simplesmente, olha só que interessante. Aqui é um desenhinho para vocês, mas representa a nossa última foto. Então, simplesmente, olha a quantidade de mitocôndria que eu tenho exatamente ali na junção neuromuscular. Ou seja, eu preciso ter bastante mitocôndria até para eu gerar um impulso. Então, quando eu vou tratar músculo, eu também preciso da minha função mitocondrial. Pode voltar aqui para mim, então. E aí, gente, a mitocôndria, ela sobrevive também de vitamina D, tá? Ela não tem como viver sem vitamina D. Hoje eu não vou falar muito extenso sobre vitamina D, só um pouquinho só, que tem muita coisa para passar. Vocês já estão aí acostumados, né, a me ver falando bastante sobre vitamina D. Mas a vitamina D é um alimento da minha mitocôndria. E muitas vezes a gente acaba escutando, vamos otimizar essa mitocôndria, mas eu tenho que ver os níveis laboratoriais de como que está essa vitamina D no meu paciente, tá, gente? Então, níveis muito bons de vitamina D, para eu ter uma boa função mitocondrial, são níveis acima de 50 ng por ml no exame, tá? Níveis acima de 50 ng por ml no meu exame, eu já começo a pensar aí numa função mitocondrial um pouquinho melhor. Claro que eu tenho que medir também outras coisas junto com a vitamina D. Não é essa a nossa palestra, mas é importante eu saber, porque não adianta eu ficar fazendo um monte de coisa no local sem ter essa visão mais integrativa. O que vai interferir ali no meu tratamento? Então, eu trouxe para vocês hoje o uso da fotobiomodulação, que é um termo usado para nominar o emprego da fonte de luz. No caso, hoje a gente vai usar o LED, mas a fotobiomodulação também caracteriza o uso do laser, tá? Então, esse uso em procedimentos curativos, ele ocorre desde 1960, tá? Desde essa década, então, lá atrás, já era utilizado o emprego da luz. E a gente tem efeitos excelentes no tecido com essa luz, comprovado cientificamente. Então, a gente tem um efeito bioquímico, a gente tem um efeito bioelétrico. É muito importante a gente saber sobre o efeito bioelétrico na célula, gente, porque a célula, ela precisa de eletricidade para ela poder se comunicar com outra célula, para ela poder se reproduzir, para ela poder se multiplicar. E quando a gente fala em bioeletricidade, a gente acaba, às vezes, linkando só com microcorrentes, né? Mas não. O LED também faz esse efeito de bioeletricidade celular, que é o que a pele acaba perdendo no envelhecimento. Ele também tem um efeito bioenergético, e olha só que incrível. A atuação do LED, ela é a nível celular. Então, eu não estou apenas usando um LED e atingindo a parte superficial da minha pele. Ele atua lá, a nível
intracelular, o que é muito importante, né? É até importante a gente falar isso, porque muitas vezes a gente pensa, eu vou usar uma vitamina C, porque a vitamina C vai chegar a nível intracelular para poder fazer a formação do meu colágeno, mas a gente tem que separar. Então, todos os nossos lipossolúveis, que são todos os nossos nutrientes que são absorvidos e metabolizados em um lipídio, eles agem a nível intracelular. Os hidrossolúveis não. Então, vitamina C, por exemplo, vitaminas do complexo B, são nutrientes que agem fora da minha célula, mas não são menos importantes, porque eles se comunicam, tá? Por exemplo, a vitamina C do lado de fora da célula tem a capacidade de renovar e manter saudável sempre a minha vitamina E dentro da célula. Olha a importância. Tem gente que fica tomando só vitamina C, mas não ingere fonte de vitamina E. Ou fica tomando vitamina E para a pele, por exemplo, e não pensa na importância da vitamina C. Então, são nutrientes que se combinam. Então, olha só que legal. A fotobiomodulação, ela age lá, a nível intracelular. E aí a gente acaba classificando a nossa fotobiomodulação de acordo com o comprimento de onda, que é classificado em nanômetros. E aí vocês já ouviram falar, tem tantos nanômetros, a que profundidade chega. Então, quanto maior essa quantidade de nanômetros, mais profundo eu acabo atingindo no tecido. Hoje eu vou mostrar para vocês a utilização da cor verde e da cor vermelha. São as minhas duas cores preferidas para trabalhar aí com LED. Olha só que interessante, gente. A cor verde, ela ativa os meus fibroblastos, tá? Então, a gente acaba vendo na literatura muita ativação de fibroblasto e bastante síntese de colágeno. Mas o fibroblasto, ele não produz a substância fundamental amorfa, ele não cuida da saúde dela, ele também não produz a minha elastina. Então, quando eu uso a cor verde, eu acabo atuando aí em toda uma produção para sustentação. Só que a cor verde, ela é um pouco mais superficial, o que não anula a ação dela até mais profundo, porque os tecidos eles se comunicam. Então, uma vez que eu melhoro o aporte nutricional e eu otimizo a ação celular do lado de fora, eu acabo transferindo isso também para as camadas mais profundas, porque as células comunicam entre si, não pela profundidade da luz. E aí a gente tem o uso também da luz vermelha, que é a minha preferida. Olha só o que ela faz. Ela vai bem mais profundo, tá? Então, de todas as cores aí, verde, vermelho, o roxo que a gente tem, né? O violeta, a gente tem o âmbar também. De todas, o vermelho é o mais profundo. E o vermelho, ele aumenta o transporte de elétrons, ou seja, eu consigo, com a luz vermelha, ter bastante função mitocondrial. Além de fazer esse transporte, ele também ativa a síntese de enzimas e aumenta a produção de ATP. Ou seja, todas as vezes que eu uso essa luz no local, eu vou ter mais energia. Então, eu vou ter células trabalhando mais. Então, olha que legal a gente fazer o uso dos dois. Um mais superficial e um mais profundo. Os benefícios do LED, gente, em relação ao laser. Antigamente a gente ouvia que o laser é mais forte do que o LED, né? Só que o laser, ele é pontual. Então, imagina se eu fosse fazer um abdômen usando laser. Ficaria quanto tempo? Eu posso, mas eu ficaria muito tempo pontualmente ali naquele abdômen. Já o LED, ele consegue dispersar mais energia nessa superfície. Então, o LED em relação ao laser é melhor, no meu ponto de vista, porque a gente otimiza esse tempo. E aí você vai falar para mim, mas o LED não é tão bom contra o laser. Quanto o laser. Não é verdade, a gente tem evidência científica o suficiente para provar que o LED e o laser, eles vão atingir a mesma profundidade, se caso eles tiverem o mesmo comprimento de onda, desde que o LED possua uma potência mais alta, né? Porque uma vez que eu não estou concentrando, uma vez que eu estou dissipando, então nesse caso eu tenho que ter aí uma potência mais alta.
Essa luz que eu utilizo, ela é absorvida na pele. Então, como que a minha pele tem a capacidade de fazer a absorção dessa luz? A gente tem cromóforos presentes na nossa pele, ou fotorreceptores também, moleculares. Então, gente, olha só outra coisa extremamente interessante. A melanina a gente já conhece. As porfirinas, gente, elas ajudam no processo. Quando a gente vai colocar um LED, as nossas porfirinas vão ser beneficiadas. Quem são essas porfirinas? Então, elas são um grupo de moléculas orgânicas que fazem parte do nosso grupo M. M eu estou falando de sangue, tá? De hemograma. Então, as porfirinas são um grupo de moléculas orgânicas, vou falar devagar para vocês anotarem, que fazem parte do nosso grupo M. A importância delas é a produção da vitamina B12. Ela tem mais importância também, então anotem aí, elas estão envolvidas na produção da vitamina B12, elas estão envolvidas também na clorofila e elas estão envolvidas também na ligação com o ferro, ou seja, elas estão envolvidas na nossa hemoglobina. Então, as porfirinas, elas são beneficiadas. Então, olha só que interessante. Eu faço o uso do LED e eu melhoro até a qualidade do sangue nessa região. A vitamina B12, ela é muito importante, já vou falar um pouquinho para vocês sobre elas, tá? Outra coisa muito legal também que eu consigo fazer com o LED é a ativação do citocromo C oxidase. Então, para quem já conhece, ele está presente lá na minha mitocôndria. Ou seja, eu consigo, com o uso do LED, melhorar a função mitocondrial, porque eu ativo esse citocromo C oxidase. E aí, outra também que é muito importante para poder receber essa luz e fazer a absorção dela, é a hemoglobina. Gente, hemoglobina, todas as vezes que a gente pega uma pessoa para tratar, eu preciso saber como que está o sangue dela, eu preciso saber como que está a qualidade dessas células sanguíneas, tanto da série vermelha quanto da série branca, para eu saber se aquilo que eu vou fazer vai funcionar da forma que eu espero, né? Não existe milagre na estética, mas existem resultados que às vezes a gente considera milagroso, simplesmente porque eu soube aplicar e porque a região e aquele terreno biológico estava bem favorável para receber. Então, hemoglobina, por exemplo, é dependente de ferro e é dependente de B12. Ou seja, se eu tenho baixos níveis de ferro, se eu estou com algum tipo de anemia, eu posso, aqui nesse caso, ter uma quantidade menor dessas células ativas. Então, é importante essa junção, essa estética integrativa, onde eu sei que o meu aparelho é muito bom, eu sei que ele é excelente e eu sei que eu, como profissional, tenho a responsabilidade de ver como que está esse organismo. Então, o ferro, por exemplo, ele é muito importante, mas ele precisa da ferritina. Eu não consigo ver sentido um exame de sangue que só tem ferro e não tem ferritina. Ou só tem ferritina e não tem ferro, porque eles andam grudados. Eu tenho ferro, mas ele só vai ter a função dele a nível intracelular se eu tiver ferritina. É ela que pega e leva ele para lá. E ele é muito importante, porque ele atua na minha hemoglobina. E a minha hemoglobina faz o quê? Transporte de oxigênio. Ou seja, quanto mais hemoglobina alimentada por ferro eu tenho, mais oxigênio eu vou transportar? Sim, porém, eu dependo da B12 também. A vitamina B12, ela cuida do metabolismo. Então, eu digo que ela faz a minha hemoglobina trabalhar mais rápido. Então, olha só que interessante. Vitamina B12, ferro, nutrientes para o meu corpo, até para atuar na resposta aí do meu LED. Aqui eu trouxe 2 artigos científicos, se quiser colocar na tela, printa esse, printa o próximo também. Então esse mostra, gente, comprovadamente o uso do LED na melhora do tecido, reparação, hidratação e aumento da produção das fibras de sustentação. Então o LED ele tem a capacidade de melhorar toda essa sustentação, ou seja, eu trabalho toda essa face do corpo. Eu trabalho a pele, eu trabalho a face que sustenta tudo, inclusive a gordura, né? E aí eu não tenho mais aquela moleza toda, porque a gente conseguiu aqui comprovar. A gente não, né? Eles, né? Mas é pra gente mesmo. Aqui a gente tem um outro artigo científico também, que eu achei legal colocar para vocês, que ele está voltado ao uso do LED no tecido adiposo. Então, na gordura também. Então, é comprovado já. Tá? Ele é muito eficaz. E aí, antes da gente ir aqui, para a gente fazer uma prática, eu trouxe para vocês
2 resultados meus da clínica. Muito interessante. Olha só, aqui, gente, a gente não fez o uso de eletroterapia em si. A gente não usou radiofrequência, por exemplo. Todo mundo acha que tem que usar radiofrequência. Olha aqui, incrível. Agora eu vou contar para vocês. Isso aqui foi em poucas sessões que a gente fez, tá? Eu só não lembro se foram 5 sessões, se foi em uma. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, porque hoje eu olhei tanto antes e depois, pensei e esqueci para trazer para vocês. Mas não tem problema, a gente olha lá no Instagram. Foi em pouquíssimas sessões. Ela respondeu muito, a gente tratou o corpo todo dela, tá? Então a gente fez drenagem no corpo todo, a gente fez uma drenagem com cosméticos aí, e a gente usou o LED vermelho. E aqui, essa próxima foto é a mesma pessoa também. Ah, e uma sessão. Ó, foi uma só. Tá vendo que incrível, ó? Então, uma sessão e uma sessão. Que bom que tá escrito, ó. Pronto. Aí parece mentira, né? Vocês vão falar, não, não é possível. Não foi uma sessão, não. Então, vai lá na foto do meu Instagram, que a dona dessa pele linda aí comentou lá. Então é isso, às vezes a gente fala, mas isso aí é um milagre em uma sessão? Não é milagre, é cientificidade com prática clínica. Porque se eu ficasse só nos livros também, só na parte científica, como é que eu ia trazer para a parte clínica? Quanta coisa a gente vê que é linda nos livros, chega na hora não funciona na prática, né? Então é isso aqui, o uso do LED, gente. Olha só que incrível. Teve drenagem, teve cosmético, mas teve bastante LED aí melhorando, porque era uma pele que estava extremamente faltando oxigenação e células boas aqui. Pronto, agora vamos aqui então para a prática, que eu vou mostrar para vocês então o uso do LED. Ó, pessoal, então nossa modelo vai deitar com a cabeça para cá. Infelizmente, eu não consigo colocar máscara por conta do microfone, mas ela tá de máscara, tá? Acho que cabeça para... Deixa eu só colocar o meu jaleco. Cabeça... Você ajuda ela aqui para mim, por favor? Gente, eu vou colocar o jaleco. Vou mostrar aqui para vocês. A aplicação, então, vai ser no abdômen, mas ela serve para qualquer área do corpo, tá? Você me ajuda aqui só amarrando? É muito importante, quando a gente for fazer o tratamento, a gente elaborar um tratamento individualizado, sabe? Cada pessoa tem um organismo, cada pessoa vai ter sua resposta e a gente tem que respeitar essa resposta. O que faz um profissional diferenciado não é aquele que chega e dá um resultado. É aquele que, quando não dá resultado, sabe entender o porquê não deu, sabe contornar e sabe dar de volta. E isso acontece bastante, né? Eu tenho clínica, eu atuo, então tem pessoas que eu pego, às vezes, fazem 6 sessões, 0 resultado, comparando com antes, e agora eu digo para ela que o organismo dela não respondeu. Não tem como. Eu tenho que dar esse resultado. É onde eu vou pegar os exames dela, eu vou pegar a ficha dela. Tem gente que não tem exame, né? O que eu faço? Eu converso. Gente, não é normal uma pessoa sentir cansaço. Ah, eu vivo cansada, eu tenho muitas dores de cabeça, eu tenho dores pelo corpo, no meu dia de folga eu não tenho ânimo para nada, não pode. O dia de folga é aquele dia que você tem que ter ânimo para fazer as coisas. Você só fica em casa se você quiser aproveitar a sua casa, mas não por falta de energia. Então, essas pessoas já mostram que ali está faltando alguma coisa. Ela não está 100%. Então, quando uma pessoa chega para mim, eu tenho que avaliar tudo isso, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui, então. A gente vai fazer o abdômen, tá? Bom, quem me conhece sabe, então, que a gente tem toda uma preocupação com a pele antes de qualquer eletroterapia. Gente,
A condutibilidade da corrente, quem faz é água. As células trabalharem, quem faz é água. De nada adianta eu colocar um LED numa pele que está desidratada. E para facilitar a absorção dessa luz, para poder facilitar essa permeação que a gente tem aqui do meu LED, eu preciso também que essa pele ela esteja saudável. Então, antes de qualquer procedimento estético, a gente precisa cuidar dessa pele. Então, hoje eu vou fazer um dos passos que a gente costuma fazer em todo mundo que deita na nossa maca. Eu vou esfoliar ela, tá? Deixa eu colocar aqui, então, minha luva. Então, vamos colocar aqui a luva. Deveria estar com o cabelo preso, né? Mas, como é só uma demonstração, não tem problema. Então, agora, eu vou esfoliar essa barriga. Eu vou esfoliar a área que eu vou tratar. Então, isso aqui eu faço sempre antes de qualquer eletroterapia, de qualquer recurso que eu for usar na estética. Então, a gente começa aqui, esfoliando. É um momento em que a gente tem que colocar pressão nessa pele. Deixa eu abaixar só um pouquinho aqui, para não sujar muito. Então, é um momento aqui que a gente tem que colocar pressão, até para esfoliar mesmo, não pode ter dó, tá? Então, o cuidado aqui com a pele, essa esfoliação vai ser para diminuir impedância, diminuir resistência da pele, desde o uso de um LED, o uso de algum cosmético. Então, a gente vai esfoliar bastante aqui, tá? É bem interessante que no momento da esfoliação, eu coloque já aqui alguma coisa que hidrate, né? Meu esfoliante também físico já é bom, porque a gente já sabe a capacidade de um esfoliante físico, mas se for químico junto, então eu tenho 2 em 1. Eu não vou dar a volta na maca para vocês não perderem a imagem, mas então eu teria que dar a volta e fazer a massagem aqui desse lado, tá? Então, esse momento de esfoliar, ele é muito importante. Por quê? Eu vou fazer o afinamento dessa pele, eu vou diminuir a impedância. Então, eu vou afinar essa pele, dependendo dos ativos que eu tenho, eu já vou tirar o excesso de oleosidade, a gente já vai hidratar também. E se tiver ativos, a gente ainda pode deixar um tempo aqui, né? Eu já vou remover. Tá, deixa eu passar primeiro aqui a espátula. Então, aqui eu estou removendo o esfoliante, né? No caso, se ele estiver ativo, se ele apenas não esfoliar, a gente ainda pode deixar aqui uns 10 minutos para que esses ativos ajam na pele. Conseguiu tirar assim? Tá. Obrigada. Agora eu vou usar aqui, tá úmido, né? Vou usar mais um pouquinho. Vou remover tudo aqui. Aí é claro que se eu tiver ativos que não sejam gordurosos, que não tenham nada que vai fazer aqui uma barreira nessa pele, e posso colocar alguma coisa mais fluida, eu posso já aproveitar e hidratar, né, a pele. Eu não posso colocar, gente, antes de um LED, nada o que vai fazer uma barreira nessa pele. Então, não posso colocar nada aqui à base de parafina, por exemplo, não é bem-vindo, tá? Porque se eu usar alguma coisa com uma base de parafina, quando eu for usar o LED, não vai permear o suficiente, né? Porque eu vou ter ali uma camada. Então, é interessante, nesse momento, a gente só usar... Obrigada. Deixa eu só pegar o borrifador. É interessante, nesse momento, então, a gente usar ativos fluidos na pele. E esse esfoliante também, ou o uso de qualquer esfoliante que não seja oleoso, tá? Então, eu limpo aqui a pele. Ela já está bem vermelha, eu gostei aqui da hiperemia dela. Tem pele que não fica hiperemiada, que é super difícil. A gente já pensa em algumas deficiências nutricionais. Ó, então, pronto. Eu vou tirar essa luva, vou trocar só para, como se estivesse limpando a mão, né? É aqui, acho, né? Tá. Pronto.
Então, agora essa pele está limpa, higienizada, é importante. Então, a gente higienizar sempre, sempre, sempre essa pele. Aí, a gente higieniza a pele, melhora, então, a permeação. E, então, a gente vai fazer o uso do LED. Você quer chegar mais perto para mostrar aqui? Então, eu vou ligar aqui o equipamento, tá? Vamos ver se está aparecendo ali para vocês. Bom, eu vou usar, então, aqui esse cluster. É um cluster vermelho. Vocês vão ver que ele é bem grande, tá? Eu coloquei esse separador, porque todas as vezes que a gente for colocar o LED, a gente não pode encostar ele na pele. A gente precisa ter uma distância aqui de um dedo, tá? Então, esse daqui ele vem com um separador que me permite já poder encostar ele na pele. Então, eu vou colocar aqui. Quando a gente fala em LED, ó, a gente precisa pensar aqui, então, quanto que eu vou colocar de potência, né? Quanto tempo eu vou ficar na região? E aí, cada marca, cada equipamento tem a sua potência. Então, esse aqui, ele tem 500 miliwatts por lâmpada. Ou seja, 16 lâmpadas, a gente tem 8.000 miliwatts. Por isso que vocês vão ver que a aplicação é super rápida dele, tá? Quem me segue, quem está acostumado a olhar, vê que eu sempre aplico ele rapidinho. Mas aí vocês vão adaptando com o que vocês têm, né? Então, eu vou colocar aqui, no caso, a quantidade que eu quero de energia. Então, 5 joules eu vou colocar. Eu tenho uma programação pronta aqui, mas a gente mesmo programar. Então, eu coloquei em rejuvenescimento, flacidez, estria, a gente acaba colocando aqui uma energia de 5 joules. E aí, o que eu vou fazer nessa pele? Ai, vamos só trazer mais um pouquinho para cá, por favor. Então, gente, olha só. O uso do LED, da fotobiomodulação, eu aplico sempre antes de qualquer eletroterapia, tá? Ele em si já dá um baita resultado. Ah, importante, vamos colocar o óculos nela, por favor, e pegar o meu aqui também. O óculos de proteção. É muito importante, então, a gente saber o momento de usar ele, né? Eu já vi profissional aplicando em cima de argila, por exemplo, de alguma máscara, ele não vai permear, tá bom? Tem que sempre ser direto na pele. Cuidado, então, com cosméticos mais oleosos, porque não vai entrar também, tá? Então, a gente protegeu aqui os olhos da nossa modelo. Eu vou usar também. E aí, a gente vai fazer a aplicação dele ao longo de toda a região. Eu vou dar uma dica para vocês. Para quem tem radiofrequência, façam um LED antes, principalmente naquelas pessoas que não aquecem por nada, sabe? Você fica lá, passa 5 minutos, passa 10. Não esquenta de jeito nenhum. Por quê? Porque está tudo muito devagar nesse tecido. Aí você aplica o LED antes, a radiofrequência aquece super rápido. Então, é uma dica também que eu dou para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui o óculos de proteção. E aí, a gente vai começar a aplicar, então. Vou começar desse lado aqui para vocês verem, tá? Então, eu coloco. E aí, eu vou fazendo ao longo de todo o abdômen. Pergunta que eu sempre escuto. Qual fazer primeiro, o vermelho ou o verde? Eu gosto de trabalhar sempre de dentro para fora. Então, eu já trabalho nas camadas mais profundas, já vou otimizando células profundas. E aí, depois eu trabalho numa camada mais superficial. E o legal é que essas células elas vão se comunicar. E a gente acaba tendo benefício aqui ao longo de toda a região. Ó, é super rápido, tá vendo? Mas ele acaba sendo rápido porque ele acumulou aqui energia em todas essas lâmpadas. Tem equipamento que se a gente soubesse, a gente entender um pouquinho dessa energia e souber aplicar, talvez a gente gaste 1h30 nesse abdômen, fazendo essa aplicação, mas eu vou conseguir o mesmo resultado, né? Eu, para otimizar, eu acabei adquirindo esse equipamento aqui. Tá caindo o óculos. Ó, e aí a gente vai fazer desse lado aqui. E aí a gente vai fazendo isso ao longo de todo o abdômen, tá? É super rápido. Isso aqui a gente pode fazer no rosto também, é muito rápido. A gente pode fazer na perna, por exemplo. Sabe o que é bem legal, gente, a gente trabalhar? A gente pode trabalhar aqui alguns feixes mais superficiais. A gente pode trabalhar todo o sistema linfático também. É bem legal. E aí a gente pode fazer nas pernas o uso dele. O legal é que toda essa região aqui que está recebendo a luz vai ter todos os benefícios energéticos que a gente falou.
Então, benefício a nível energético, benefício químico e tudo a nível celular. E aí eu vou aplicando em toda a região, ela não sente nada, ele também não esquenta, tá? E ó, já fiz aqui 2/3 desse abdômen aqui em pouco tempo. E a gente já vai para a última faixa já para conseguir terminar. E depois a gente vai aplicar então a luz verde. É importante eu dar pelo menos um dia aqui de intervalo, tá? Porque eu não posso ficar acumulando energia nessa pele. Então, vamos supor que ela venha 2 vezes por semana. Então, eu tenho que dar pelo menos um dia de intervalo entre essas sessões, tá? Vamos supor que ela venha 2 dias seguidos. Aí, eu faço um dia o vermelho e um dia o verde, tá? Pronto, obrigada. Ai. Ó, já está acabando. Olha só que rápido. Pronto. E aí a gente já vai colocar o vermelho. É impressionante, porque se a gente souber preparar uma pele, se a gente souber esfoliar uma pele, hidratar ela bastante, aumentar a oxigenação, fluxo sanguíneo, a gente consegue ver um resultado incrível só usando LED, gente. Então, vocês viram lá que eu mostrei para vocês? A gente oxigenou bastante aquele tecido. A gente vai trocar o cluster aqui agora, tá? E vai colocar o verde. Então, aquela senhora que eu mostrei para vocês, a gente oxigenou bastante aquele tecido, hidratou bastante ela, fez uso do LED, teve aquele resultado absurdo, né? Incrível. Quer que eu feche? Pronto, agora a gente vai fazer o uso do verde, então. E aí a mesma coisa, eu vou fazer ao longo de todo o abdômen. Peraí, aqui assim para cima. Ó. Pronto. E aí eu vou colocar aqui, quer mostrar aqui comigo, por favor? Então, aqui o LED verde, ó, a gente não consegue ver outras funções. O vermelho a gente tem capilar, a gente tem reabilitação. Consegue pegar aqui o visor. O verde a gente já tem ele mais específico para estética, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu amo usar ele na celulite. No método tessaliano, a gente usa bastante ele, que eu amo. Ó. Vou colocar rejuvenescimento, estria, flacidez. Eu gosto de trabalhar com 5 joules, tá? E aí eu inicio aqui. E venho aqui, ó, no corpo dela. E aí eu vou fazer a mesma coisa de novo, ó. Tá vendo? É muito forte, ó, que incrível. A gente já pensa aqui numa aplicação mais rápida, né? É tudo tão corrido, não tem problema ficar, às vezes, 1h30 fazendo um LED para atingir o mesmo efeito. Não tem. Mas se a gente puder otimizar esse tempo, a gente ainda consegue, logo em seguida aqui, aplicar, por exemplo, um ultrassom, aplicar uma radiofrequência e ter um ótimo resultado. Lembrando, gente, que quando a gente fala em absorção dessa pele, a gente precisa, então, de células saudáveis trabalhando, né? E aí a gente vai fazendo aqui, vou pedir... Opa, já mudei. Vou pedir aqui para a minha ajudante terminar de fazer a aplicação para vocês. Pode só focar aqui na barriga dela, eu vou para ali, tá? Vai fazer, ela vai terminar, então, aqui de fazer a aplicação. E é tudo bem rápido, tá? Olha só que legal, isso aqui para começar todos os nossos tratamentos. Então, otimizar os nossos resultados. Cadê? Aqui. Vou ficar com o meu jaleco que eu trouxe, tá? Meu jaleco descartável. Hoje é tudo descartável. Então, é muito legal, gente, o uso do LED, eu gosto demais, otimizou muito os meus resultados na clínica. Hoje, a gente consegue ver um baita resultado e otimizar tudo que a gente faz. E a pergunta, quando usar ele? Sempre antes, tá? Sempre antes da eletroterapia, sempre... Claro que se você for fazer, por exemplo, uma massagem, se você for fazer
uma drenagem, aí é interessante que você faça o uso dele depois. Desde que, se o seu creme de drenagem for muito oleoso, por exemplo, aí nesse caso é preferível que você coloque o LED antes, tá? Então a dica é, até para drenagem que você for fazer, é interessante que você faça aí uma esfoliação nessa pele, uma vez por semana, não pode fazer mais do que isso, né? Senão a pele também não consegue ter grande quantidade de células de hidratação. É importante, já que eu falei de esfoliação, vou deixar aqui para vocês uma dica, para que vocês esfoliem corpo uma vez por semana, rosto a cada 10, 15 dias, porque lá na parte superficial da nossa pele, no nosso extrato córneo, a gente tem NMF, então N de navio, M de macaco, F de faca. O NMF é a molécula responsável por segurar a água na nossa pele. Então, quando a gente fica esfoliando o extrato córneo, a gente fica removendo o NMF, não segura água mais na pele o suficiente, pode beber 5 litros de água, 6 litros de água, a gente sabe que nem tem que beber tanto, né? Mas não vai ficar hidratada essa pele. Então, esfoliações para não tirar o NMF da pele, não dá tempo dele não se regenerar, uma vez por semana no corpo e no rosto, a cada 10, 15 dias. Bom, eu vou finalizar, então, aqui a minha palestra, tá bom, gente? Eu quero agradecer, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra gente os comentários de vocês. Pode mandar dúvidas, se vocês quiserem, também pra gente, lá pro meu Instagram. E a gente se encontra, então. Obrigada, muito feliz, gente. Parabéns, a estrutura tá incrível aqui pelo evento. E eu quero ser convidada para os próximos, tá? Se Deus quiser, vai ser presencial e a gente vai poder estar junto aí o ano que vem. Gente, muito obrigada a toda a equipe aqui da organização. Obrigada ao pessoal da Rental, obrigada da HTM, obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus, gente. Beijo.